adequar, né? Até a gente ontem, né, Marcos, estava debatendo em relação até a forma de usar a câmera, né? Que hoje é o desafio para o médico veterinário. Se olha para o webcam, você olha para a câmera de selfie, tudo isso aí a gente vai debater nesse webinar, que estou começando já, né, Marcos? Posso começar? Posso dar Exatamente. andamento? Deixa eu só fazer uma breve apresentação. Então, Tá ótimo, tá ótimo. Fica à vontade. eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui na nossa sala para ouvir esse webinar hoje. Queria agradecer a sua presença, você que trouxe um tema aí inovador para a gente, né? Hoje a gente está muito acostumado a trabalhar principalmente com temas técnicos na área da veterinária. Sim. E hoje a gente vai falar, então, de neuromarketing na rotina do médico veterinário e fidelização do cliente. Para que todos saibam, só uma breve introdução do Fábio. O Fábio, ele é palestrante, professor, especialista em neurociência e inteligência comportamental. Atua desde 1984 em palestras, treinamentos e cursos para equipes e individuais, com direcionamento para comportamento, liderança, neuronegociações, oratória, didática e comunicação interpessoal. E desde 1995 atuando em neurociência e comportamento, com foco em inteligência emocional, linguagem não verbal e inteligências múltiplas. Então, Fábio, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. A palestra vai ser muito esclarecedora para todo mundo e peço a todos que aproveitem. O único pedido que eu vou fazer para todo mundo, deixar, por favor, o áudio e a câmera fechados por enquanto, para não atrapalhar a palestra. Todo mundo que tiver perguntas, podem fazer ao meio da palestra, que eu vou acessando ao Fábio e eu vou passando essas perguntas para ele no mesmo momento. Tá bom? Fiquem à vontade, aproveitem a palestra. Obrigado, Fábio. Pessoal, Marcos, também muito obrigado pela oportunidade. Eu peço a todos que a gente tente transformar, como eu venho conseguindo. Ontem fiz uma aula de 4 horas, no final parecia que se eu tocasse na câmera eu ia tocar a aluna. Então eu quero que vocês transformem esse webinar numa palestra presencial, o mais próximo possível disso. Aliás, assim, com a vantagem da gente não precisar do álcool gel, né? E, porém, com a vantagem de que vocês possam fazer pergunta a todo momento, tá bom? Sem aquele formato tradicional de palestrante que tem aquele produto pronto, que deixa a pergunta para o final e ninguém pergunta nada. Então, perguntem quando quiserem e o Marcos vai intermediando. A gente vai falar... Deixa eu começar aqui com a tela inicial, porque... Peraí. Deixa eu só... Estou aqui com uma dúvida apenas no compartilhamento de tela. Deixa eu voltar aqui ao PowerPoint para eu... pensei, o que eu... Vou começar com a tela inicial. E eu estou sendo visualizado? Sim, todos estão te vendo, mas a sua apresentação ela saiu do compartilhamento. Saiu, né? Então tá bom. Deixa eu voltar aqui, porque ela não estava na primeira tela. Ela estava... Vou entrar aqui agora, compartilhar a tela. E agora está indo? Está aparecendo? Está aparecendo. Ah, beleza. É o aprendizado que a gente teve que antecipar, porque, na verdade, o Zoom, né, é um Skype atualizado, né? E até essa atualização dele já mudou ontem, né, Marcos? Quando a gente foi fazer o nosso teste, você tinha que autorizar para que eu entrasse, porque já houve hackeamento, né? Então, assim, é tudo muito novo para a gente, com certeza para o médico veterinário, tudo que ele está passando nesse momento em relação ao corona, cada um no seu segmento está passando. E eu vou tentar ao máximo não falar esse nome que eu falei agora, porque semana que vem a gente vai falar de inteligência emocional, né, em momentos adversos, onde também eu vou evitar ao máximo repetir esse nome que começa com C, termina com V. Também eu vou evitar ao máximo falar de pandemia. Vamos falar de momento adverso, que é o tema da semana que vem. Então é importante que as perguntas fluam durante esse momento aqui, porque eu estava... já fazendo algumas pesquisas prévias com um amigo meu que é veterinário, que está trabalhando direto com aulas na área financeira, conversando só com médicos veterinários, então ele está segmentando. Enquanto assim, o Marcos, quando fez a minha apresentação, eu treino um público bem diverso, mas o veterinário está na minha vida profissional há 7 anos, começou com a Droga Vet, né? Para a gente dar uma pincelada no neuromarketing, na verdade, hoje, muita coisa que muito médico veterinário está fazendo está sendo feita apenas, está mudando apenas na intensidade, não é? Que é ter um trabalho mais em nível domiciliar,
que é usar mais equipamentos portáteis, mas assim, o neuromarketing ele é o estudo dentro da neurociência, que é o estudo constante do cérebro, né? Desde que existe a tomografia acessível ao neurocientista, eu sou um neurocientista empírico técnico porque eu não tenho acesso à tomografia. Eu teria que ser médico para poder ter esse acesso. Mas o neuromarketing é o marketing antigo, renovado com as descobertas da neurociência e também reforçado com as descobertas do que diz respeito ao processo hormonal, comportamental, emocional. Então, o neuromarketing ele tem o lado do antigo renovado com o novo e tem o lado de novas descobertas. Eu estou colocando nessa tela aí, inclusive, um livro do Pedro Camargo, que é um dos meus professores de neuromarketing. Para vocês que são de São Paulo, ele dá aula em Ribeirão Preto, e o Pedro Camargo foi um dos primeiros professores que eu tive na área de neuromarketing. Neurociência eu estudo há 25 anos. Então, a gente fazia muita coisa intuitivamente, né? Como, por exemplo, né, uma música ambiente no consultório, que tranquilizasse o cliente, uma secretária que tivesse a preocupação de lidar de maneira inteligente emocionalmente com um pet, muitas vezes novinho, que estivesse indo no consultório para a primeira consulta e, ao mesmo tempo, do lado, um pet com algum mais idoso, cardiopata, ela saber lidar comportamentalmente com essa diversidade, mas entender o porquê disso, entender como as pessoas reagem. Então, o neuromarketing ele lida de uma maneira que ele decifra o comportamento do cliente através da neurociência. Então, a percepção hormonal, existem, inclusive, lanchonetes e alguns pontos de venda de pesquisa onde o cliente permite até exame de sangue para ver nível de dopamina, adrenalina, mudança de música, mudança de cor e como o cérebro reage através das emoções que são sempre comandadas pelo processo hormonal. Então, o neuromarketing está em plena evolução, como a neurociência também está. Só que nesse momento, né, Marcos, e para todos que estão me ouvindo, a gente já vinha combinando essa palestra desde o ano passado, né, que o webinar é apenas um nome, né, mais sofisticado da gente falar para uma palestra online, onde existe alguma limitação na gesticulação, mas, por exemplo, começando até pelo próprio trabalho hoje do veterinário que, fazendo sua escala, não está presente todos os dias no consultório, nem toda a equipe está, né? A adaptação ao modelo de home office é algo muito novo para a maioria. Então, a casa da gente passa a virar um ponto de venda. Então, ali atrás eu tenho a cortina, se eu abrir tem vidro, tem varanda, tem prédio, tem iluminação, tira o foco das pessoas. Então, eu tenho que ter uma preocupação que antes eu não tinha. Aqui atrás tem uma porta, mas não tem como tirar, porque é um lavabo. E aqui é o local mais adequado que eu encontrei. Agora, quando eu trabalho em home office, coisa que eu faço já há 30 anos, porque em 1991, eu vou até falar rapidamente um pouco do meu trabalho com a Drogavet, como começou, e ele indiretamente começou por um problema que virou uma oportunidade, que eu estou aqui com vocês hoje, e, ao mesmo tempo, também eu venho da indústria farmacêutica humana. Então, o último laboratório que eu trabalhei foi o Lilly, né, que faz a cepalexina, o cepaclor monihidratado. E nesse laboratório eu achei muito estranho que foi a primeira multinacional que eu trabalhei que não tinha escritório, não tinha internet, mas ele pagava a minha conta telefônica toda. Eles não queriam saber quanto que eu gastava de telefone e, obviamente, pelo bom senso, eu não ia passar a fazer mais ligação interurbana contando com isso. E era malote de correio. Sexta-feira eu chegava em casa mais cedo após visitar os médicos. Eu já trabalhava treinando médicos, então tinha que administrar meu tempo na rua, em home office, e tinha um distribuidor dos medicamentos do Lilly que disponibilizava uma sala para fazer treinamentos para os representantes, para os visitadores que entravam. Aquilo era temporário para depois ter uma convenção nacional. Então, em 1991, eu já trabalhava em home office e sem internet. Sexta-feira vinha o correio com aquele malote de pano, eu colocava o relatório ali, eram 2 malotes. Um ia para o meu supervisor no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, e outro ia para São Paulo. Então, quer dizer, o home office hoje no Brasil, que está apavorando muita gente, é algo que em países como os Estados Unidos é muito antigo, muito antes de existir internet.
E eu sei que hoje o médico veterinário, claro que vai depender da participação de cada um, me dizer como está convivendo em home office, o quanto está em home office, se é um médico que trabalha com apenas um colega e continua no consultório, não se enquadra no que eu estou falando. Mas hoje o seu home office inclui, começando pela sua própria roupa que você usa, porque eu poderia estar agora de camisa e estar de bermuda, porque ninguém está vendo, mas eu faço questão de trabalhar de calça. Eu estou com calça, só não vou levantar o pé aqui porque eu estou calçado, porque eu poderia estar descalço também, porque o nosso cérebro ele deve entender que o trabalho em home office é um trabalho igual ao do consultório. Então, já fica o recado do neuromarketing e um pouquinho da inteligência emocional da semana que vem, que trabalhar em home office, ou então dividir hoje o tempo entre consultório e home office, é importante. Quem tem pet shop, por exemplo, também, que faz entregas e está trabalhando em home office, atendendo os pedidos, e os seus funcionários, os seus colegas de trabalho que também estão trabalhando em casa, é importante que eles façam da casa um ambiente que seja produtivo. Então, uma casa arrumada, não trabalhar no quarto, não trabalhar próximo da cama. Se não estava acostumado a acordar e forrar a cama, forra a cama. Coloca a roupa de trabalho, que a roupa que eu estou usando é a que eu usaria para fazer a palestra presencial. Então, todo esse processo que a gente tem que recriar para poder manter o nosso trabalho em dia, e graças a Deus, o veterinário é um dos poucos profissionais que continua em atividade, porque ontem eu estava falando com o Marcos sobre, por exemplo, o cadastro de clientes. O veterinário tem isso informatizado e hoje se volta a favor dele. Por outro lado, eu tenho um bar aqui perto da minha casa que estava assim, decolando, comprou o bar do lado, decolando na venda, era self-service de dia, de noite é um bar que lotava com excelentes pratos. Eu falava para o dono, que tem 26 anos, Pedro, faça um cadastro dos seus clientes. Você não faz delivery? Faz um cadastro. Ele, não, Fábio, não precisa. Já está tudo fidelizado. Aqui não tem concorrente próximo. E ele se planejava por aplicações e por estudar o mercado financeiro, se aposentar do bar aos 30 anos. E eu fiquei agora nessas semanas de confinamento, trabalhando em casa, estou me reinventando, estou dando várias aulas, estou usando até o WhatsApp, que permite que a gente coloque 4 pessoas. Então, para o médico veterinário que está me ouvindo aqui agora, a chamada de vídeo para o WhatsApp, hoje, dentro do que a gente ainda vai falar na inteligência emocional, que envolve o processo empático, ela está chegando muito próximo da empatia, do contato corpo a corpo. A única coisa que a gente ainda não consegue, né, que o médico veterinário ainda não consegue, é tocar no pet e ver as reais reações como se ele estivesse presente. Mas é óbvio que pelo que eu soube, me desmintam se eu estiver errado, já está permitido fazer a continuidade de uma consulta. Ou seja, o pet esteve no seu consultório antes ou depois desse momento adverso, de repente um medicamento precisa de um ajuste, você pode fazer uma chamada de vídeo, mas não fazer a consulta 100% por vídeo, até porque também outros fatores estão envolvidos, como exames, mas a única coisa que ainda vai faltar e a gente vai aprender é como ver o comportamento do pet que não está vendo a gente. O meu cachorro, ele se vê no espelho, faz pose no espelho, ele vê TV, mas quando ele me vê na TV espelhada, né, quando eu jogo o computador para a TV, ele fica nervoso. Então, está longe ainda da gente conseguir, até porque vocês não lidam só com cachorro, né? E o cachorro tem uma área de espelhamento, né? Um boceja, outro boceja, é um espelhamento automático. Agora, o cliente passa uma expressão de dor, mordendo a boca, e você também demonstra que sente um pouco da dor dele, porque o veterinário ele tem que saber ser seletivo, sentir um pouco da dor, mas ao mesmo tempo também agir pelo paciente e ao mesmo tempo não usar aquele auto-engano, tem que ser frio. Então, dá aquele diagnóstico frio, ó, tem 3 meses de vida. Então, o cachorro tem área de espelhamento com o ser humano. Já outros pets, outros animais, não têm. Então, eu entendo que o maior desafio do veterinário nesse momento, numa chamada de vídeo, é conseguir interagir com o pet, ou se for animal de grande porte. Agora, hoje, lidar com as pessoas por vídeo
está muito próximo pela carência que as pessoas têm, né, do fato de estarem lidando todo dia com a mesma pessoa da família, brigas que estão acontecendo em casa, né, que a gente vive num lar com a pessoa que a gente ama, daqui a pouco tem gente brigando, o nível de alcoolismo está aumentando. Por outro lado, o cliente está mais carente. Então, esse é o momento não de fazer a consulta, independentemente de não ser permitida. Esse é o momento da gente estar mais próximo do cliente usando a comunicação digital. E esse tema que eu e Marcos combinamos no ano passado, que eu passei vários temas para ele escolher, e ele conhece muito bem vocês que estão assistindo. Esse tema foi totalmente transformado de ontem para hoje para o momento que a gente está vivendo. E eu podia ter criado na semana passada, mas o que está acontecendo é tão imprevisível que eu preferi criar na véspera para estar o mais sintonizado possível esse conteúdo com o que está acontecendo. Principalmente em grandes centros como São Paulo e num grande estado como São Paulo, e eu acredito que haja também veterinários de outros estados, como deve haver veterinários daqui que eu convidei também. Tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Marcos, como é que está aí? Está tudo ok? Tudo ok, Fábio, pode dar sequência. Tá ótimo, tá ótimo. Perfeitamente. Que a gente tem que aprender um pouco esse formato da gente não conseguir ver as pessoas, né? Então, qualquer coisa você me dá um feedback aí. Se a velocidade também que eu estou falando, se está claro o que eu estou falando. Então, vamos dar uma mudada na tela aqui e falar um pouco da neuroeconomia, que é um estudo dentro do neuromarketing, dentro da neurociência. Pensem no seguinte, quando você coloca um PET em cima da mesa para ser examinado, seu cérebro calcula o peso dele, coloca ele ali, coloque ele em equilíbrio, né? Você chega perto da beirada do seu PET, tenta pular, ou seja, tudo isso que você faz é em cima da parte matemática do cérebro, sem número. Então, o cérebro é numérico, é matemático, sem número, e eu ainda vou falar sobre isso quando a gente falar de preço, valor, caro e barato, porque tudo mudou também nesse sentido. Uma visita em domicílio tem um valor e tem um preço que pode ter mudado, né? Uma chamada de vídeo para poder dar continuidade a uma consulta, uma pequena orientação, tem um valor, mas tem um preço diferente. A aula que eu dava presencial tem o mesmo valor que eu estou passando aqui agora, mas tem um preço diferente, porque eu estava brincando com a minha mulher, nem o perfume eu estou precisando usar. Então, nesse momento, até na parte financeira, é muito importante, é óbvio que todos tiveram, ou a maioria teve uma pequena queda, como alguns até estão tendo algum ganho em termos de venda do seu serviço, lembrando que venda não é pelo lado antiético, pejorativo da venda, que é como ela é vista no Brasil, mas se você cobra por uma consulta, você vende. Então, é nesse sentido. Então, o preço muda, onde as aulas que eu estou fazendo online têm que ter o mesmo valor do conteúdo, mas o preço mudou. O preço é menor, porque as pessoas não saem de casa, mas eu também não saio. Então, a gente tem que se adequar. Então, o nosso cérebro tem um mecanismo de recompensa e perda. E ele é ativado principalmente pelo hormônio dopamina. É claro que, né, vocês que são médicos, eu posso ser um pouquinho mais técnico, não é necessário, mas apenas vou falar do sistema nervoso autônomo. A gente tem um sistema nervoso autônomo onde o simpático funciona pela ativação da adrenalina e o parasimpático da acetilcolina. Mas, apesar de serem hormônios antagônicos, e a gente sabe que, por exemplo, no sistema de recompensa e perda, quando o cliente diminui a ansiedade dele, porque sabe que o médico veterinário pode fazer um atendimento por vídeo, pelo menos para esclarecer como administrar um medicamento. Outro dia eu estava dando, por prescrição, a domperidona, a metoclopramida e da Drogavet, e a gente estava fazendo errado. A gente estava tentando dar numa seringa e meu cachorro rejeitando. Eu resolvi botar na colher e não conter ele. Ele foi e lambeu a colher. Então, às vezes, uma simples orientação por vídeo eleva o processo empático e eleva a sensação de recompensa. E a adrenalina que aquele cliente tem por não estar conseguindo fazer a administração, tem uma troca no desnível da adrenalina que baixa e sobe o nível de dopamina.
independentemente do sistema simpático ou parasimpático, dos sistemas parasimpático ou simpático. Então, quando a gente fala de neuroeconomia e dopamina, o sistema de recompensa é ativado numa área do cérebro que é banhado pela dopamina, que é produzida no próprio cérebro, e esse sistema dá a sensação de ganho, como o pet que é treinado e ganha um biscoitinho como uma recompensa, e eu opto com o meu, por exemplo, só dá um muito bem. A minha entonação faz ele ter sensação de ganho. Então, esse sistema de recompensa e perda hoje ele está em desequilíbrio, tanto por parte do profissional médico veterinário, claro que vai variar de um para um, onde cada um reage de forma diferente ao meio, vai variar de tutor para tutor, como também vai variar nesse sistema no próprio pet que está dentro de casa confinado. Porque se as pessoas não estão saindo, o pet também não está saindo. Então, o meu pet está fazendo xixi em lugar errado, ele está fazendo tudo que ele não fazia. E a minha paciência tem que continuar a mesma, que aí vem para a semana que vem já uma pincelada no tema inteligência emocional e empatia pelo animal. Até rimou e não foi improvisado aqui agora, mas isso a gente vai falar na semana que vem, porque as pessoas hoje estão ficando doentes pelo alto nível de cortisol que está circulando no sangue, porque nós temos 6 emoções: medo, raiva, alegria, tristeza, nojo e surpresa. O medo se transformou em sentimento, pânico. Quem fica o dia inteiro trabalhando em casa, ou até sem conseguir trabalhar, ou no próprio consultório, ouvindo o noticiário e ouvindo toda hora o nome lá do vírus, está mantendo um sentimento ativo com uma dose muito sutil, mas muito ruim de adrenalina e cortisol circulando no sangue. Isso está mexendo com o sistema imunológico das pessoas e a gente percebe que tem muita gente entrando em grupo de risco sem perceber. Muita gente ficando gripada, não por causa do influenza, e sim pela queda de imunidade, porque o cortisol ele baixa a imunidade. E outra coisa, quem fica no seu consultório hoje, quem fica fazendo atendimento remoto fora do consultório e fica o dia inteiro com o noticiário ligado para saber quantas pessoas morreram, está também tendo um abalo na área de memória de curto prazo, que a gente chama de hipocampo. Essa área ela é bloqueada pelo cortisol, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é liberado no momento em que você precisa tomar uma atitude muito instintiva, como aqui no Rio de Janeiro, na linha vermelha, engarrafou o trânsito, tiroteio, eu não vou pensar que camisa que eu estou usando, vou me jogar no chão. Só que quem está migrando do medo para o pânico não está conseguindo criar. Então, a gente tem feito algumas pesquisas, até junto com a Drogavet, e percebido que 75% em média dos veterinários tiveram alguma queda nos seus atendimentos, mas a gente tem um percentual aí de 15% em média que pararam de trabalhar. Há pouco tempo, uma veterinária, que eu não vou mencionar nome nem estado, ela estava me contratando em janeiro para eu ir até a cidade dela, treinar a equipe dela e fazer palestra para clientes dela. E ela se paralisou, ela fechou o consultório, está em casa, está vivendo de reserva, mas a gente não sabe até quando essa reserva vai durar. Então, ou a gente tem 2 opções na inteligência emocional que vai ser abordada com profundidade na semana que vem. Ou a gente cria, ou a gente se desbloqueia, escolhe assistir noticiário uma vez por dia, no máximo, de preferência de dia, para não prejudicar o sono, que aí entra também a melatonina, porque quando você está em alerta, você não produz direito à melatonina. Ou então, você vai ativar a perda apenas e não vai conseguir se reinventar. Então, aqui um exemplo de como eu comecei com a Drogavet. Eu estava com o meu pet que está nesse carro aí. Está dando para ver, Marcos, o vídeo? Rodando? Tudo ok? Tá rodando, sim. Tá. O Nick que vocês estão vendo aí, em 2015, ele foi detectado como um cardiopata, com 9 anos apenas. Ele foi castrado, cão de apartamento, engordou 2 quilos, pesava 4, passou a pesar 6. Isso acelerou o processo da cardiopatia dele. Aí eu fui num veterinário aqui em Niterói e ele falou, olha, eu não vou te dar esperança de que ele vai viver muito. Ele foi muito empático. Mas eu sei que cada dia é um momento importante para você com o Nick, porque eu vejo que você
vê o Nick como o seu filho. Eu falei, é verdade. Então, você procura a droga VET, que ela tem o Pimobendan. Eu falei, o que é isso e o que é droga VET? Ele falou, a droga VET, na época, era a única e hoje é a maior farmácia de manipulação para PET. Eu falei, sério? Para mim sempre era medicamento humano. Ele falou, não, tem medicamento humano que não se enquadra, né, para uso em PET, e dependendo até da raça do animal, uns funcionam, outros não, uns podem até matar. E eu liguei para a Droga VET e a Droga VET falou aqui de Niterói, olha, vamos atender o senhor o mais rápido possível, em 24 horas. Nessa foto que está embaixo aí, onde eu estou sentado, no fundo, atrás de mim, está a Mara, que foi a pessoa que me atendeu e está até hoje na Droga VET. É uma empresa que, pela qualidade do serviço, pela qualidade do ambiente, também tem baixa rotatividade, que é muito ruim para o médico veterinário prescrever, e cada dia que ele falar com alguém da Droga VET, ou cada dia que o paciente dele falar, ter um funcionário diferente, como é ruim na sua clínica, cada dia ter uma recepcionista diferente. Tem uma recepcionista que, nesse momento, atende o telefone com medo do vírus e repasse esse medo para o cliente. Então, o neuromarketing entra também na entonação, na forma que se atende. Pois a Mara me atendeu muito bem e falou que em 24 horas o medicamento estaria na minha casa, o Primobendan. Eu falei, Mara, para mim, cada minuto é muito, 24 horas é muito. Eu preciso desse medicamento o mais rápido possível. Aí o Daniel, o dono da franquia daqui de Niterói, que agora também tem a franquia de João Pessoa, Natal, e o Marcos conhece muito bem, em 1 hora estava na minha porta entregando o Primobendan. Aquilo mexeu no meu sistema de recompensa, que eu falei, eu preciso retribuir. Então, vocês estão vendo uma foto aí na tela do lado esquerdo, de eu treinando visitadoras, atendentes, depois de treinamento só para visitadoras, como vocês estão vendo agora também, e são as mesmas visitadoras até hoje. Tá? Vocês estão vendo em cima a foto lá com a equipe toda, e veio do problema uma oportunidade, onde na retribuição entrou também o trabalho formal. Então, vocês estão vendo aí as 2 primeiras palestras que eu fiz em 2015 e em 2016, já para veterinários, como eu fiz ano passado, né, Marcos? Para vocês aí em São Paulo, e como eu já tenho uma lista grande, né? BH, Natal, 2 anos seguidos, João Pessoa, 2 anos seguidos, Congresso de Cardiologia em Campos do Jordão, Londrina, São Paulo, Montes Claros, Niterói, Joinville, Uberlândia. Ao todo, eu contabilizo aí pelo menos 3.000 médicos veterinários que já passaram por palestras ou minicursos de até 8 horas falando de neurociência e comportamento, médicos que quebram o paradigma, eu vejo cada vez mais gente aí entrando na sala, que quebram o paradigma, desculpem, médicos que quebram o paradigma de achar que tem que trabalhar, que estudar apenas a parte ligada à patologia, a medicamentos, e entendem que tudo que se faz na vida é venda. Viver bem é vender bem, vender bem é viver bem. Ou a gente encara a venda pelo lado pejorativo, ou a gente encara a venda pelo lado da comunicação. E ou a gente encara a objeção do cliente, do doutor Google, que chega sabendo tudo no seu consultório e não sabe nada, como uma objeção que incomoda, e entra a inteligência emocional na semana que vem, ou a gente encara de forma inteligente emocionalmente os argumentos que eu vou passar na semana que vem, como, por exemplo, contorno de objeções para aquele cara que acha que sabe tudo e acha que o médico veterinário, o que ele estudou, não é necessário porque o Google resolve tudo. Então, mais gente entrando aí na nossa fala. Então, algumas telas eu vou repetir apenas para reforçar que a minha recompensa foi o pleno atendimento da Droga VET. A recompensa do cliente hoje, para vocês que estão assistindo, é estar disponível para o seu cliente no formato que for possível. É claro que o nível de medo de cada um, tanto do médico veterinário quanto do cliente, o nível de cuidado para cada um vai variar. Hoje, aqui no prédio que eu moro, não pode mais subir ninguém para fazer entrega. A gente que desce, pega, porque é -1 para contaminar. Quem faz as entregas está lidando, né, com fatores de risco, porque ele entra em vários domicílios, em vários prédios. A gente entende que o médico veterinário hoje brilhantemente, está aderindo, está inserido
nesse grupo de risco brilhante, né, que está cuidando das pessoas doentes, está prevenindo também que essa pandemia se expanda, mas o motoboy, o entregador, também está nesse grupo de risco. E ele traz muita recompensa para a gente. Inclusive, cuidado até com o nível de recompensa, porque esse é o momento da gente economizar. Então, eu vou falar de algumas coisas mais à frente sobre investimentos, que eu não vou entrar no mérito numérico, mas eu vou falar de investimentos que estão para ontem, porque, na verdade, era muita coisa que já deveria ter sido feita antes, como eu ter aprendido a usar o Zoom com mais desenvoltura antes, para a gente não ter esse erro no início aí, e fui deixando para depois, porque já tinham me chamado para fazer palestra no Zoom desde o ano passado, mas em relação ao médico veterinário, pense no seguinte: cuidado com o delivery se você está trabalhando em casa, se você está trabalhando no consultório, porque a comida, principalmente a comida perdulária, aquela que você não deveria comer, é a que a gente mais busca nesse momento, e o hormônio serotonina é produzido no intestino e no estômago, e nesse momento a gente come como um mecanismo de recompensa, e se você come o que não deve, você desvia a dose de serotonina para o movimento peristáltico e tira a serotonina no nível adequado no cérebro, e você entra num processo depressivo que junta com pânico, daqui a pouco você se paralisa. Então, até o que a gente come nesse momento é importante. Para quem está trabalhando em casa periodicamente, cuidado com a geladeira. Coloca na prateleira, nas últimas prateleiras, o que você menos deve comer. A Cacau Show aqui está entregando. Está vendendo mais do que vendia antes, porque eu nunca gastei R$60 na Cacau Show. A entrega é de R$60 no mínimo, cobrando R$5 pela entrega. Anteontem, eu e minha mulher compramos, ela tem controle. Eu comi tudo. Eu comi 2 barras que eu não costumo comer sempre num dia só. Então, cuidado que esse sistema de recompensa e perda ele pode trair a gente também, inclusive na hora de você precificar a sua consulta visitando o cliente em domicílio, a sua consulta no consultório, num caso emergencial, de acordo com o seu critério, e também a sua pós-consulta através de uma chamada de vídeo. Então, cuidado que a gente está com esse mecanismo em desequilíbrio, porque essa pandemia só tem algo de referência histórica no mesmo porte, que é a peste negra na Idade Média. Então, a gente não pode comparar a tecnologia, o conhecimento médico, mas a gente pode comparar a ignorância no sentido do desconhecimento do que fazer. Aí uns falam de confinamento, outros falam de que não, outros falam de confinamento vertical, horizontal. E eu digo o seguinte: eu entendo muito pouco, tanto quanto os outros, os médicos entendem mais, mas eu entendo que hoje quem está ficando doente pelo pânico, pelo cortisol, está em grupo de risco. Então, o horizontal e o vertical é muito relativo, não está incluindo apenas quem é diabético, porque um diabético estabilizado talvez tenha menos risco de ter uma infecção grave do que alguém que esteja desestabilizado emocionalmente. E entender também que o cliente tem esse sistema de recompensa e perda tanto quanto nós temos, e nesse momento ele está com uma dose de adrenalina alta. Ele pode ligar para você cobrando uma pontualidade que talvez você, médico veterinário, não tenha tempo de atender, mas basta ter paciência e passar para ele, agendar um horário para que ele sinta como recompensa uma ligação de vídeo, que eu vou falar mais à frente sobre a oratória digital e uma comparação com a oratória de falar em público. Não tem nada a ver com a nossa palestra aqui, mas tem tudo a ver com o percentual que eu venho levantando, porque se a gente é neurocientista, tem que estar sempre estudando, como vocês que são médicos veterinários, tem que estar sempre se aprimorando em patologias, né, em mutações de vírus, em resistência bacteriana, né, em novos medicamentos e no que vocês estão buscando hoje aqui também. Então, o preço é o número, o valor é o que você oferece. O caro é quando você dá preço antes. É lógico que é muito difícil de um cliente ligar para vocês e perguntar quanto está a consulta em domicílio e vocês não terem como dar o preço, porque o cliente só vai contratar vocês se vocês derem o preço. Mas primeiro, agregue o valor. O cérebro funciona, eu vou pegar o meu cérebro aqui, que eu não sei de que maneira vocês estão me vendo. Aqui é o meu lado direito. Da direita para a esquerda, todo o cérebro processa
emoção, visão e audição. O lado esquerdo é o lado matemático. Tem um mito antigo aí de uma pseudociência chamada programação neurolinguística, que erradamente falava que o lado esquerdo era racional, o lado direito emocional. O sistema límbico, né, que é o sistema de emoções, está sempre em atividade. Então, ambos os lados são emocionais. Aí, semana que vem, a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Então, a gente vai ver que, além do cérebro nunca ser 100% racional, se a inteligência emocional fosse algo tão banal como muita gente vem falando aí, eu vejo gente falando de inteligência emocional que só sabe que o cérebro está na cabeça. Mas, na verdade, entender o que acontece no nosso cérebro para processar a inteligência emocional é algo bem mais complexo, e semana que vem eu vou falar isso de maneira bem prática. Então, como o cérebro processa emoção, visão e audição e aprendizado da direita para a esquerda, e o lado esquerdo é o lado da fala e o lado da matemática, se você der preço pelo telefone, preço pela chamada de vídeo de WhatsApp, antes de falar do valor que você vai agregar àquela consulta, ou seja, que você vai paramentado, que você vai equipado, que você vai protegido, que as pessoas vão ser protegidas, sempre vai ficar caro. E, ao mesmo tempo, você pode cobrar mais do que você cobrava pela consulta no consultório. Primeiro que o cliente não vai se deslocar e vai gastar menos tempo. E depois, porque a consulta em domicílio, se você já fazia, claro que já tinha um preço diferenciado, porque tem um valor também diferenciado. Também porque tem um custo para você se deslocar. Então, todas as vezes que você dá preço primeiro, para depois falar do valor, fica caro. E toda vez que você agrega valor primeiro e depois fala o número, que é o preço, fica barato, independentemente de quanto custe. Então, é importante o médico veterinário, nesse momento... Fala, Marcos. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que vai muito de encontro em relação a tudo que você está falando. Na verdade, eu acho que ele pega 2 pontos dos assuntos que você já passou. O primeiro dele é o conhecimento que você tem do seu cliente e como que você vai fazer para ter um pouco mais de conhecimento e ter um pouco mais de profundidade com o seu cliente. E o segundo é essa relação preço-valor que você vai ter. Também não adianta nada você colocar um monte de coisas que você vai oferecer para o seu cliente, como você acabou de comentar. Vou fazer uma consulta onde eu vou ter toda a parte de paramentação, máscara, enfim, tal. Se para ele isso não é um ponto importante, está muito mais preocupado com uma outra coisa. Então, o que ele enxerga de valor realmente no seu serviço? Será que isso para ele é um ponto de valor? Mas você só vai saber realmente isso se você conhecer o seu cliente e saber o que para ele é um fator importante. Posso estar equivocado, mas eu acho que é uma relação direta em relação ao que é preço barato e caro e o que é o valor para cada um dos clientes. Marcos, está certíssimo o que você falou, vai ao encontro diretamente, mas tem um detalhe muito importante. Quando, por exemplo, já aconteceram várias vezes de empresas multinacionais, até para convenções internacionais, palestras em inglês, espanhol, me contratarem por eu acabar sendo uma exceção na neurociência e falar as 2 línguas. Então, já aconteceu uma vez de uma multinacional me ligar e falar assim: quanto você cobra pela palestra por uma convenção internacional para a empresa tal? Aí, eu não estava vendo a pessoa. E eu não tinha muita noção do que cobrar. Aí eu dei um preço. Quando eu dei um preço, eu vi do outro lado: tá ótimo o preço. Quando eu ouvi tá ótimo, pela entonação, eu pensei, poderia ter cobrado o dobro. Não com ganância, mas hoje o que eu aconselho o médico veterinário, tá? Porque assim, como é essa palestra aqui, ela não tem uma longa duração e tem algumas limitações que a gente vai quebrando à medida que a gente for usando melhor a tecnologia. Eu trabalho com vários treinamentos, por exemplo, você falou sobre linguagem não verbal. Eu sou professor da ACADEPOL, da Academia de Polícia. Estou fazendo um projeto piloto no Brasil que nem a Polícia Federal faz, que é treinar o policial a ler a linguagem não verbal, tanto do assassino, do psicopata, de quem vai dar queixa, e até de crianças de 3 anos vítimas de pedofilia, e até adolescentes de 14 anos vítimas de violência doméstica e pedofilia. Mas, para isso, é necessário ver o cliente. Então, quando hoje o veterinário tenta agregar valor por uma ligação telefônica, ele vai errar ou vai ter mais margem de erro. Eu aconselho que o médico veterinário agende antes dele passar qualquer número ou qualquer valor agregado ao que ele oferece, até para saber exatamente o que você falou. Qual a preocupação desse cliente?
A preocupação maior é em ser contaminado ou a preocupação maior é que que o médico vá de qualquer maneira na casa dele porque é uma emergência? Então, cada caso, além de ser um caso, o nosso cérebro é visual. Já o PET, né, de acordo com o animal, outros sentidos prevalecem, né? Se eu não me engano, o cachorro é o olfato em primeiro lugar, a audição em segundo, a visão em terceiro, só que o cachorro migra rapidamente e ele tem uma facilidade muito grande da leitura não verbal. Outros animais não tanto. O gato tem, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito do seguinte: hoje é o momento de você não só criar uma nova oportunidade de falar com a câmera, que eu já percebi que eu estou convidando muita gente para fazer live comigo e muita gente tem medo de falar com a câmera num percentual altíssimo, Marcos, parecido com o percentual do medo de falar em público, porque curso de neurociência e oratória em universidade, em curso de extensão, é um dos que eu mais vendo. Se eu botar numa universidade que eu dou aula aqui, o ano inteiro, só oratória, persuasão e neurociência, vai vender esse título o ano inteiro. Então, eu aconselho hoje que se o cliente ligar para o médico veterinário, ele fale, vamos fazer uma ligação de vídeo por WhatsApp, que aí o médico veterinário vai ouvir a entonação e vai ver as expressões, mesmo não tendo passado ainda por um treinamento comigo com profundidade sobre linguagem não verbal, e eu fico à disposição para atender vocês por conta da Droga Vet, se vocês quiserem que eu mande algumas informações, livros, essas telas todas vocês vão receber em PDF. Então, é importante, Marcos, que nesse momento, para que a gente entenda a necessidade de cada cliente, o nível de medo e qual é o medo de cada cliente, que se faça ligação de vídeo de WhatsApp. E para quem ainda não sabe, que muita gente eu percebo que não sabe, quando você faz uma ligação de vídeo, você consegue adicionar você consegue adicionar para aquele cliente e mais 2 pessoas. Então, você consegue falar com 3 familiares e consegue ver as emoções e os sentimentos pelas expressões dos 3. Dessa maneira, Marcos, como se fosse no consultório, você vai entender se o cliente achou caro ou barato. E você consegue passar o valor que interessa. Que às vezes você começa a falar, porque outro dia eu estava ouvindo uma live de um casal, que eu também não vou citar qual é a capital, mas assim, eles são muito empreendedores, que eles estão, para os clientes que têm medo da contaminação, e o medo é maior do que a própria necessidade da consulta ao PET, eles fizeram um vídeo de todo o equipamento que eles usam de proteção, ainda fizeram uma edição no vídeo apontando em vermelho para a touca, para o tipo de máscara, o nome da máscara, mas de repente para aquele cliente que está mais preocupado com a emergência do PET, isso é informação irrelevante e não agrega valor. Então, o que eu aconselho, Marcos, dentro do que você perguntou, e se outros quiserem perguntar também, é que vocês façam chamada de vídeo. Eu tenho algumas observações aqui que o pessoal começou a comentar aqui. Eu queria passar para você também explanar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu vou falar aqui que o Daniel comentou que ele é seu fã. A Francine... Fala para ele que eu sou fã dele também. Foi ele que me inseriu, né, Marcos? Eu estou aqui graças a você, mas ele que começou tudo, né? A Francine, ela colocou que às vezes as pessoas perguntam o valor da cirurgia para ela e ela sempre passa que precisa realmente passar por uma avaliação prévia. Mas e mesmo assim as pessoas elas continuam perguntando como que funciona e elas querem saber realmente o preço. Depois o Dr. Rodrigo ele comentou que ele aprendeu hoje a ouvir mais o cliente que procura ele perguntando como soube do trabalho, o que busca no atendimento, entre outras coisas. E depois, e após isso, tem um perfil desse cliente para poder dar sequência. O Ângelo, ele comentou que acredita que falta muito treinamento do veterinário em técnicas de vendas, conhecer sistemas representacionais, neurolinguística, rapport, etc., que é extremamente necessário. O Daniel colocou que tem empatia e segurança e a gente tem que trabalhar, né? Então, são algumas das observações que o pessoal começou a colocar no grupo, então, até para você explanar um pouquinho também sobre isso. Ótimas colocações. Primeiro, Daniel, eu sou fã dele porque eu estou no segmento veterinário graças a ele e ele me deu, eu não me lembro quanto tempo a mais o meu pet viveu, mas ele me deu muita recompensa e outra coisa, a nossa emoção
interfere direto, todo médico veterinário sabe disso, o nosso estado emocional interfere diretamente em qualquer pet que a gente tenha, certo? Então, ele também proporcionou para o meu pet, não só pelo Fimobendan, pela entrega imediata, né, que ele fez uma exceção para mim, pela empatia, que falaram do rapport aí, ele fez algo de bem para mim que eu passei para o meu cachorro. Depois, existe uma confusão pela terminologia da neurolinguística com a neurociência. Deixa eu explicar rapidamente, que na semana que vem eu vou falar mais profundamente sobre isso, mas não custa nada eu falar agora, porque tem tudo a ver com neuromarketing também. Então, o rapport é um termo que hoje, se a gente colocar ele na neurociência, ele tem algumas brechas para a gente acrescentar, porque o rapport era usado na neurolinguística, que é da década de 70, como processo empático. E no século XXI, através da inteligência emocional e da linguagem não verbal, e estudos de tomografia e eletrocomputadorizado, foram descobertas 3 empatias. Então, o rapport, hoje, não vou dizer que é um termo que seja falho, mas é um termo que aborda 3 processos empáticos para que você faça o todo. Então, a neurolinguística, como ela é uma pseudociência da década de 70, porque na época não tinha investigação neurocientífica, apenas exame hormonal, que não foi feito para a neurolinguística. Então, na neurociência, a gente estuda o cérebro vivo, estuda os hormônios. Então, na semana que vem, quando a gente for falar de inteligência emocional, eu me aprofundo mais. Mas, assim, o que foi colocado junto com a pergunta do rapport, com a neurolinguística, e em relação a prestar mais atenção e ouvir mais, é interessante, né? Porque a gente prestava menos atenção nas pessoas pessoalmente do que está prestando agora digitalmente. Então, são 3 empatias onde o rapport ele não tem hoje uma efetividade como ele era passado na neurolinguística, em função de que a gente pode processar a primeira e não processar a segunda, muito menos processar a terceira. E hoje, com essa descoberta no século XXI das 3 empatias, que aí acabam tirando, a gente botando de lado o termo rapport e não desfazendo, pelo amor de Deus, do conhecimento, tá? Porque muita gente nem pensa na empatia, nem usa a empatia. Mas, conhecendo as 3 empatias, é que os psiquiatras estão estudando agora a psicopatia com mais profundidade, porque o psicopata tem defeito na segunda empatia, então ele não processa a terceira. E por isso ele faz algo contra a gente, não a favor da gente. E as pessoas, mesmo não psicopatas, mas, por exemplo, aquele médico veterinário ou qualquer profissional que se acostuma a ser frio na hora de dar uma notícia, na hora de demitir, na hora de dar um diagnóstico, ele não é psicopata, ele não é sociopata, mas ele não está processando o rapport porque ele não está processando a segunda empatia, que é sentir um pouco da dor do outro. E a terceira empatia é fazer pelo outro da melhor forma possível. Então, hoje, dentro de tudo aí que vocês perguntaram, que eu estou misturando todas as perguntas, o Daniel, através da Mara, usou a empatia da Mara, que contagiou ele e me trouxe o Fimobendan. Eu presto mais atenção nas pessoas. Ontem, dando aula durante 4 horas, eu fazia análises não verbais da minha aluna, que é uma professora. Ela é professora de escola militar e ela é civil. Então, ela quer aprender sobre linguagem não verbal, processos de empatia e inteligência emocional para lidar com o ego da patente. Porque quando ela vai com algo lógico, vem um general com quem ela lida e fala: é assim porque eu sou general. E ela quer saber como lidar com esse tipo de objeção de uma maneira inteligente emocionalmente e como fazer esse profissional não processar apenas a primeira empatia, que é apenas perceber a dor dela. Porque ele percebe que ela fica com medo dela e vai e usa o medo a favor dele e contra ela, mas se volta contra ele, porque ela vai acabar fazendo alguma coisa pelo comando e não pela satisfação. Então, a neurolinguística é uma grande precursora da análise comportamental, mas desde 1995, que eu estudo o Daniel Goleman, e ele, há 25 anos, não para de evoluir a própria ciência, ele poderia ter criado um pacotão e acabou. Não, o Daniel Goleman, quem quiser, entre na internet quando acabar aqui nossa palestra, e vocês vão ver que ele está em eterna pesquisa, e o Paul Ekman, que eu uso a ciência dele para treinar policiais, negociadores,
usei muito nos mini-cursos que o Daniel me contratou para falar de linguagem não verbal. E esses dois profissionais, um com quase 90 anos, o Daniel Goleman com 70 e poucos anos, não param de pesquisar. Então, enquanto a neurolinguística ela foi um pacote fechado, como o coaching que eu fiz em 1984, a neurociência está em eterna evolução. Há alguns anos surgiu o PET-scan, que detecta uma célula cancerígena. Então, ela permite ver mais detalhadamente o funcionamento do cérebro, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? Precisa de contraste. Então, à medida que vai evoluindo o equipamento de investigação neurocientífica, novas descobertas vão acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, fugindo um pouco do contexto, mas dentro do contexto, por exemplo, se eu fizer a expressão de raiva, minha sobrancelha ficar em formato de V, eu olhar para o meu cachorro, ele rosna para mim. E se eu fizer isso para um bebê de 3 meses, o bebê detecta e chora. E o bebê foi descoberto, ele libera feromônio para poder acalmar um agressor. Então, a neurociência ela está sempre em constante evolução, enquanto outros estudos sobre o cérebro, sobre o comportamento e a própria faculdade de psicologia não tem ainda essa profundidade do que eu estou passando aqui. Eu sou professor convidado há 4 anos para falar de inteligência emocional, de linguagem não verbal, com muita superficialidade em neuroanatomia e neurofisiologia para alunos de psicologia. E a professora senta e assiste a aula. Então, a neurolinguística ela foi a precursora. Eu comecei a estudar ela em 95. Só que em 95 eu dei... está aqui embaixo. Eu botei aqui, está meio engatilhado, né? O computador está no alto. Aqui embaixo está um livro de 1995 do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. Eu levei 3 anos para entender esse livro. Porque na época eu tinha uma internet muito precária ainda, porque tem muitos anos, eu era consultor comportamental do Sebrae, fazia diagnóstico em empresas, processos seletivos, e eu ouvia falar eu lia sobre a amígdala cortical, que eu vou falar na semana que vem, e se eu procurasse na internet, não tinha Google, nem Yahoo, só aparecia a amígdala da garganta. E, na verdade, o sistema de recompensa e perda, ele vai ser falado na semana que vem, mas na semana que vem eu vou falar do sistema de fuga e ataque, medo e raiva, que são processados nessas áreas específicas do cérebro que não eram identificadas como tão funcionais e tão ativas na década de 70. Já de 95 em diante, e até hoje o Daniel Goleman atualizando a inteligência emocional na neurociência. Então, para quem perguntou sobre o rapport, que eu não me lembro se foi o Dr. Ângelo, hoje são 3 empatias que foram descobertas. Então, o rapport, não que a palavra esteja errada, mas é um processo muito mais complexo. E na semana que vem a gente vai falar sobre diagnóstico, sobre momento adverso e como que a gente tem que ficar atento à nossa inteligência emocional para não interromper esse processo empático com o tutor e até com o próprio pet no momento de um contato físico, que vai voltar a acontecer e continua acontecendo. Ainda bem que a área veterinária e pouquíssimas áreas continuaram, e ainda bem que a área veterinária é uma das que eu treino. Não por remuneração, porque eu treino corretores de imóveis que estão fazendo assinatura digital. Então, eles continuam vendendo. Então, mas o que a gente vê, literalmente, quando a gente sai nas ruas, são as ruas fechadas, são as lojas fechadas, tudo parado, né? Então, não sei se eu consegui responder tudo, Marcos. Pergunta aí ao pessoal se está respondido. Então, voltando aqui nas mensagens, a Francine ela colocou que também passou a virar sua fã. Obrigado. O doutor Ângelo falou que realmente foi uma ótima observação, aquilo que você acabou de colocar. O doutor Rodrigo ele comentou o seguinte, que na verdade, quando demonstramos paixão pela dor do paciente, ganhamos empatia máxima do tutor, pois ele deseja por um veterinário que lute, sofra e chore com ele. Isso ajuda a relação cliente-veterinário, mas o veterinário sua angústia até a depressão, pois exige muito de si para manter-se vivo no mercado. Isso. E depois o doutor Ângelo colocou aqui algumas observações que você falou sobre cérebro reptiliano, super respondido, e adorou a abordagem que você colocou. Então, se quiser comentar um pouquinho disso que o doutor Rodrigo comentou agora. Vamos lá. É o doutor Rodrigo de São José do Rio Preto? Deixa eu verificar de onde ele é. Isso mesmo. Eu conheci, assim, foi uma sintonia imediata. Eu conheci o Dr. Rodrigo quando eu acabei de fazer a minha palestra pela Drogazete.
de neuromarketing e neuronegociações no Congresso de Cardiologia em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, né? Onde ali foi incrível, né? 10 graus em novembro, né? Eu adoro frio, né? Então, assim, são lembranças positivas. E, assim, eu penso muito na longevidade do meu pet. E o Dr. Rodrigo faz um trabalho muito brilhante, onde ele é um geriatra e cardiologista. E eu também, como ele sabe que eu corro 10 quilômetros, me deu dica de medicamentos para usar, para preservar minhas artes. Quer dizer, foi uma sintonia que a gente se comunica até agora. E hoje mesmo a gente estava se falando, você falou que eu poderia mandar o convite para outros médicos, né, que não fossem de São Paulo, capital. Então, eu mandei para o Dr. Rodrigo, obrigado pela presença dele. Agora, o que ele falou em relação à depressão. A gente vai falar isso melhor na semana que vem. E quando eu falar melhor na semana que vem, é para a gente não perder apenas o foco. Eu, treinando médicos veterinários e médicos humanos e fisioterapeutas, que eu tenho um irmão que é o mais conhecido no mundo em fisioterapia respiratória e está dentro da UTI direto lidando com pessoas com vírus. Tá? Então, e lida com os familiares também. A segunda empatia a gente chama de emocional. Essa empatia, que é o desafio do médico veterinário, para que ela seja... Aí é um termo que eu criei em cima... Eu me dei o direito de, como neurocientista, criar em cima do Daniel Goleman e do Paul Ekman. Eu chamo de empatia emocional seletiva. Sinta com o cliente, sofra com ele, mas numa dose que você use a inteligência emocional para ter controle, senão você não consegue agir. Porque se você der um diagnóstico friamente, você não está sendo empático na segunda empatia. Você apenas fala, ó, 3 meses de vida. Agora, se você falar, como o médico me falou quando o meu pet estava doente, falou, Fábio, eu sei que para você é muito importante, eu não posso te prometer que ele vai viver muito tempo, mas eu quero que você tire proveito de cada dia que ele vai ter com você. Então, procura a Drogavet e compra o Fimobendan. Naquele momento, ele sentiu a minha dor, mas ele praticou a terceira empatia, que é já com a área frontal do cérebro. Para a doutora Francine, que falou do cérebro reptiliano, que é o cérebro que processa a parte instintiva, ele se comunica direto com as amígdalas. E tem gente que fala pelas amígdalas. Quando a gente fala para depois pensar, no lugar de pensar para depois falar, a gente usa cérebro reptiliano, amígdala, área da linguagem, pum, e manda. E diz depois, eu tenho que ser frio, porque eu sou médico veterinário e eu não posso me deprimir. Então, o desafio do médico veterinário é saber trabalhar a segunda empatia, para que a terceira seja eficaz. Senão, os dois se abraçam e choram e ninguém resolve nada. E as palavras que você pode usar planejadamente com inteligência emocional, usando as áreas frontais do cérebro, que eu vou detalhar mais na semana que vem, elas não vão fluir. Da mesma forma também que no momento de muita emoção, você perde uma informação, você não consegue falar. Então, o médico veterinário, o médico humano, o profissional da área de saúde, de uma maneira geral, ele tem uma grande propensão, independentemente de fator familiar, de entrar em depressão, porque ele se envolve de uma maneira que, querendo ou não, o reptiliano mexe com o inconsciente. Então, é claro que você vai sofrer com a perda de um pet, com uma cirurgia que não teve resultado, com uma tentativa que você fez de reanimar um pet, uma tentativa que você tem até de reanimar psicologicamente um tutor, mas que você tenha uma inteligência emocional para sofrer numa dose adequada para que você vá em frente, porque você não pode parar, nem pode se deprimir. E na semana que vem eu vou ensinar um pouco mais sobre isso, sobre como você perceber, através da própria linguagem não verbal, através do seu próprio metabolismo, batimento cardíaco, movimentos da mão esquerda, o quanto você está envolvido ou não e o quanto essa dose de envolvimento pode ser prejudicial e o quanto ela pode ser útil. Aí a inteligência emocional, na semana que vem, vai dar muita informação sobre isso. Mas as perguntas estão excelentes. E o doutor Rodrigo é extremamente empático porque ele se dedica à longevidade dos pets e todo mundo que tem um pet quer isso, né? A gente quer que o nosso cavalo, nosso cachorro, nosso gato, a tartaruga não, que já vive mais do que a gente, mas não, se for velhinha, a gente quer que qualquer pet que a gente tenha uma longevidade além do que a gente sabe que vai ter. E o doutor Rodrigo tem uma cadela de 19 anos sem limitação. E tudo com base no que ele faz. Claro que ela poderia, por alguma fatalidade,
por alguma doença já pré-existente, algum fator genético, não chegar ao 19, mas ele faz ao máximo para que os PETs que ele trata cheguem o mais longe possível, com a menor limitação possível. Então, eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas também. Qualquer coisa você me fala aí, tá, Marcos? Tá bom? E, assim, dentro do que a gente está falando do neuromarketing, né, até porque a própria palavra marketing pode parecer algo antiético, né? Na verdade, marketing está no seu letreiro, marketing está no uniforme, né, no jaleco que o médico usa, marketing está aqui, olha, eu fiz a barba para fazer nosso webinar. Né? É como se eu estivesse no escritório, é como se eu estivesse presencialmente. Eu estou usando um modelo de roupa mais informal, gola polo, uma calça de sarja, que eu usaria para fazer palestra, como eu fiz aí em São Paulo. Eu aboli a roupa formal, né, o sapato, a roupa tradicional, usava muito grife, dudalina, né, legal, mas eu percebi que isso, em alguns ambientes, causava um afastamento. Eu procurei escolher no meu dress code, forma de vestir, isso está dentro do neuromarketing, que roupa que eu posso usar em qualquer ambiente. Onde, inclusive, o que eu tenho usado predominantemente, porque eu tenho muitas cargas horárias de 8 horas em pé, um tênis discreto, não um tênis colorido, que eu uso tênis para correr. Então, um tênis mais discreto, no máximo um sapatênis. Mas, como eu estou vestido aqui, é como eu estaria diante de todos os médicos que estão assistindo a gente. Então, a roupa que você usa, a barba feita, meu cabelo está muito grande até, não por falta de barbeiro, não porque eu passo a máquina nele, é porque eu não estou tendo tempo em home office, eu estou trabalhando de 12 a 16 horas por dia para alinhar meu horário. Então, outra coisa importante, é o que está nessa tela aí, é o seguinte, é o planejamento de tempo, e o maior e o melhor hoje, e sempre foi assim, não é o que tem a maior clínica, não é o que fatura mais, é o mais criativo e o mais rápido. Quem hoje estiver esperando o corona acabar, que eu falei que eu não ia falar esse nome, acabei falando, com certeza está esperando o seu negócio acabar. Então, agilidade, produtividade, mantendo a qualidade, mas com adaptabilidade, é um grande segredo sempre, muito mais agora, para você não só se adequar ao momento que está acontecendo e depois. Eu estava pensando numa música antiga do Milton Nascimento, que eu estou querendo editar, porque ela é muito nova, quando ele fala, sei que nada será como antes. Sei que nada será como antes. A gente falou aí de rapport, de empatia, eu falei das 3 empatias, da evolução da neurolinguística para a neurociência. A comunicação digital nunca mais será a mesma. Então, quem não tem um Zoom, se prepare. Quem não tem chamada de vídeo, se prepare, já comece a fazer hoje, treine em casa, com filho, com marido, com mulher. Vou dar algumas dicas aqui de como usar a câmera. Né? Eu e o Marcos estávamos debatendo isso ontem. Hoje, como eu não estou vendo ninguém, eu estou literalmente olhando para o webcam, porque dá a sensação para quem está me assistindo de que eu estou olhando para a pessoa. Se tivesse na tela aparecendo pessoas, eu estou desenvolvendo neurônios da minha visão periférica. Da mesma forma que uma pessoa que perde a visão, ela aumenta a atividade e aumenta as sinapses de neurônios no córtex auditivo, aqui no lobo temporal, que processa audição e processa o olfato. Eu tenho treinado já há mais de um ano a olhar para a câmera, para a webcam ou para a câmera de selfie, e dessa maneira eu estou conseguindo ver as expressões das pessoas com a visão periférica, o que antes eu não conseguia. Então, a gente tem o córtex visual, que está aqui atrás, e tem o pré-visual, que processa primeiro o todo e também a visão periférica. E hoje eu consigo olhar para a câmera e consigo ver a pessoa. Eu estou conseguindo me ver aqui na tela, mas não estou me preocupando. Mas se tivesse alguém aqui, como você estava ontem, né, Marcos? Você viu que a gente bateu esse papo. E assim, até você falou, não sei se vale a pena isso ou não, se é controverso ou não. Uma coisa que eu vou já dar de dica e pular a tela que vai vir para frente depois, que eles vão ter isso em PDF. Olhe para a câmera, e quem por acaso está usando câmera de selfie, com teleprompter de telefone que tem, como você botar um texto e ficar lendo, não faça isso. Então, quem tem um teleprompter, desinstale. E quem não tem, não vai usar minha informação para instalar, que vai dizer que eu sou o culpado, porque dá para ver quando a pessoa está lendo. Tem que falar de improviso.
Quem já me viu falando presencialmente sabe que eu falo de improviso, como aqui é um grande desafio falar de improviso sem ver as expressões das pessoas. Mas eu estou aprendendo. Né? E se aparecer alguém na tela, eu já aprendi, meu cérebro já está com o neurônio de visão periférica adaptado para poder captar a linguagem não verbal sem deixar de olhar para o webcam. Então, é um momento para a gente desenvolver o nosso cérebro de uma maneira que a gente nunca ia desenvolver, né? Porque do Orkut veio o Facebook. Hoje está todo mundo ainda, a maioria no Facebook, não percebeu que o Instagram é o que dá mais visibilidade. As lives com mais visibilidade são o Instagram. E não é à toa que o Facebook comprou o Instagram e deixou ele de lado. E hoje eu tenho 1000 visualizações de um vídeo, por exemplo, sem pagar nada no Instagram e tenho 54 no Facebook. Então, essa migração e esse marketing digital hoje, a gente tem que correr contra o tempo e já está o desafio para vocês, hein? Chamada de vídeo. Não ligue direto por vídeo, que às vezes o cliente está sem camisa em casa, está com uma roupa íntima, mas ligou para vocês, quer saber preço. A doutora que falou sobre uma cirurgia, vamos lá, sobre a cirurgia e o preço. Como que eu posso dar o preço, se eu fosse médico veterinário, de uma cirurgia, sem saber realmente qual é a extensão daquela cirurgia, sem os exames prévios? Então, o cérebro, como eu falei no início, ele é numérico sem número, é matemático sem número. O sistema de neuroeconomia calcula sem número. Eu desvio de um buraco sem número, eu atravesso a rua correndo, calculando a velocidade sem número. Então, quando alguém perguntar quanto custa uma cirurgia, falo o seguinte: qualquer preço que eu te der por telefone, eu corro o risco de te passar um preço acima do que você vai pagar. Antes, a recompensa era saber o preço, para depois ficar ligando para vários médicos e comprar o mais barato. Agora, a perda é saber o preço antes. Então, eu consigo, mesmo sem número, fazer o cérebro fazer uma comparação e ter sensação de ganho e esperar a chamada de vídeo ou esperar a visita em domicílio ou a ida ao consultório para poder fazer todos os exames necessários. Aí, no final, depois de todos os valores agregados, eu passar o preço da cirurgia. Isso vale para tudo que a gente vende. Tudo. Qualquer produto, qualquer serviço. Para quem também é médico veterinário, tem pet shop, não dá o preço. O preço já está ali na coleira, pendurado. Então, explica qual é a qualidade daquele produto. Porque o cérebro do cliente já leu o preço. Mas num consultório não pode ter tabela de preços. Isso é raro de eu ver. Mas eu já entrei em clínica onde tinha lá a tabela. Raio-X custa tanto, ultrassonografia custa tanto. Não expõe um preço. Primeiro passem valor, tá bom? E isso depende também da forma que você pensa. O termo mindset hoje também vem sendo banalizado, igual a inteligência emocional. Mindset é um termo usado dentro da inteligência emocional, com 25 anos de estudo, e de repente lançaram um livro Mindset, aí todo mundo tem uma formulinha mágica de agora como saber o comportamento dos outros. Não caiam, tudo que tiver planilha e comportamento é furado, é errado. Um psicólogo precisa de meses para entender um paciente. Aí, de repente, alguém pega 25 anos de estudo da inteligência emocional, pega o termo mindset, aí cria uma tabela para você interpretar os outros. Isso não existe. Então, até aproveitando aquela própria pergunta anterior, chamada de vídeo, para você interpretar cada cliente, cada um tem um medo diferente, cada um tem uma percepção diferente, cada um reage de forma diferente a esse momento e aos momentos que estarão por vir. Lembrando que nada será como antes. A gente vai viver uma nova normalidade. Não vai voltar nunca mais à normalidade que era antes. Quem não entregava tanto vai entregar mais. Quem não visitava tanto como médico veterinário vai visitar mais. Então, por exemplo, a gente vê aqui algumas mudanças. Hoje, a gente vê, ontem, meu sogro estava instalando o aplicativo da Caixa Econômica. Só que o meu sogro, há 2 anos, ganhou um tablet, ele tem 79 anos, ganhou um tablet, e eu não expliquei para ele o que é Android, o que é iOS. Eu dei um tablet da Samsung. Eu tenho Samsung, LG, Sony, Apple, Lexmark, Electrolux. Então, eu uso Apple pela configuração, pelo que eu faço. Eu dei o tablet para o meu sogro. Na semana seguinte, ele já estava navegando e marcando consulta, porque ele é militar aposentado, pelo tablet. Ano passado, a gente deu um telefone para ele. Não vou ficar falando de marca.
ele usa o WhatsApp, não está alienado. Eu falei para ele, seu Dalton, o WhatsApp o senhor vai usar da seguinte maneira: quando o senhor mandar mensagem, fala para os outros responderem imediatamente. E fala que o senhor vai responder quando o senhor quiser. Então, ele está usando de forma brilhante e só faltava a não ida mais ao banco. Aí, a pandemia, esse momento agora, fez ele ficar com certo medo, apesar dele ser muito saudável, e ele estava ontem baixando o aplicativo da Caixa, da mesma forma que eu ando de táxi em algumas vezes ainda, porque tem empresa que me obriga a andar de táxi pela segurança, que não quer que eu ande de Uber. Aí eu pergunto para o taxista, e o Uber? Eu ouço vários falando, vai acabar. Meu Deus, eles estão esperando até hoje acabar. E o veterinário não pode parar. É um percentual muito baixo que eu tenho de estatística de veterinários que pararam, 15%. Não pare, porque o mundo não parou, principalmente na área veterinária e em poucas outras. Então, enquanto o Uber vai atropelando o táxi devagarinho, o taxista não pensou em dar desconto, não pensou em parar de usar a bandeira 2. Então, o veterinário tem que, não só pelo momento que a gente está vivendo, se adequar. Hoje, aqui na minha rua, eu nunca ouvi tanta moto passando. Eu tenho certeza que os fabricantes de moto, não vi ainda estatística, aumentaram nessas 2 semanas demais o volume de venda de moto, porque hoje o motoboy do delivery está virando uma profissão que sempre foi digna, mas muito mais valorizada e muito mais admirada, e não vai diminuir mais. Então, é muito importante a gente entender que o novo chegou, mas o novo era antigo. Então, o neuromarketing, como eu falei no início, é algo que já acontecia, só não tinha explicação neurocientífica do porquê. Nossa, já temos 31 pessoas, que ótimo. E lembrando que o cérebro tem como... Semana que vem eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Essa tela também ela vai passar repetida. O cérebro tem como emoção principal o medo. Então, ele é pessimista e resistente à mudança. Nesse momento, você tem a escolha. Ou muda agora pela obrigação, ou muda pela satisfação de entender que um problema que nós estamos vivendo é uma oportunidade para o veterinário. E, infelizmente, não está sendo oportunidade para muita gente. Mas hoje me ligou uma outra professora querendo uma aula de pedagogia digital, nunca tinha criado esse termo, e eu falei, e seu marido trabalha com o quê? Ah, meu marido tem uma oficina e faz, em São Paulo chama de funilaria, né? Aqui chama de lanternagem. Eu falei, o que ele está fazendo? Está fechado a oficina, ninguém está saindo de casa com carro. Eu falei, então vamos fazer um curso de Instagram. Para quê? Para ele vender como cuidar bem da pintura, como polir seu carro, como manter seu carro novo, mesmo parado, como tirar a poeira do seu carro. Ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, está no momento da gente se reinventar. Qualquer profissão hoje tem, que a pessoa exerça, a gente tem uma experiência para passar. Então, eu quero entrar daqui a pouco na comunicação digital, mas antes que vocês pensem nessas 4 perguntas, que é de um médico. O Ben Carson, que tem um filme chamado Mãos Talentosas, que é o maior especialista do mundo em separação de gêmeos siameses. Ele foi muito controverso e muito contestado também quando ele fez as primeiras cirurgias de gêmeos siameses. Teve gêmeas que morreram. Leiam o livro dele, que é Risco Calculado, e tem um filme dele na Netflix, Mãos Talentosas. Ele faz 4 perguntas para ele. O que eu ganho se eu fizer isso? O que eu perco? O que eu ganho se eu não fizer isso? E o que eu perco? Então, nesse momento, para o médico veterinário que está ouvindo a gente, Marcos, que ele faça essas 4 perguntas para tomar as decisões do novo que era antigo ou do novo que ele tem que criar. Como hoje a gente está usando o Zoom, que não é novo, mas a gente está criando um formato novo para a DrogaVet, para os veterinários, apesar da DrogaVet internamente já vir usando o Zoom. Então, pensem também no seguinte, que tudo vai mudar fisicamente. Eu estou treinando 2 professoras. As escolas vão diminuir o número de salas, porque eles estão descobrindo que o treinamento à distância está mais eficaz do que o antigo EAD. Os pais estão colaborando e as crianças estão se focando. Então, outro dia, teve uma mãe que perguntou se eu dou uma aula de pedagogia para o filho dela, para o filho dela ter mais atenção, porque pedagogia é para criança, andragogia é para adulto. A criança aprende pela brincadeira, pelo prazer, pela sintonia. Então, a estrutura hoje do seu consultório, do seu hospital, ela tende a diminuir no futuro.
Porque hoje está todo mundo descobrindo emergencialmente que determinadas estruturas são muito caras. Os custos operacionais, a mão de obra, tudo vai mudar. A qualificação que sempre foi necessária vai aumentar a necessidade. Então, às vezes, um consultório que tinha, uma clínica que tinha vários consultórios, ela vai começar a se reduzir. As salas de aulas vão começar a diminuir. As escolas vão começar a diminuir as salas de aula, porque muita coisa vai ser à distância. Muito consultório vai desativar muita clínica vai desativar determinados consultórios e usar os espaços, ou diminuir, até alugar outros lugares, porque muita consulta vai ser remota, onde até vai se ganhar mais em cima disso e vai trazer mais comodidade para o tutor. Então, aqui eu estou botando, eu só tirei um print, tá? É claro que cada um tem sua especialidade, é muito complexo falar sobre isso, mas eu tirei um print aqui da ultrassonografia portátil, como existem diversos outros equipamentos portáteis, que todos que estão assistindo a gente, Marcos, de acordo com a especialidade, né, vai ter necessidade de algum equipamento portátil para fazer uma visita remota. E essa visita remota vai ter continuidade pós-momento adverso. Então, se não pode comprar agora, compre depois. E se puder comprar agora, compre agora. Sem falar que muita coisa agora está com preço alto, pelo oportunismo do brasileiro, e muita coisa hoje, pela demanda, está com preço baixo. Então, estude o que você vai comprar e pense que hoje você não está indo ao restaurante, você não está indo ao cinema, você está gastando menos. Então, o que você está ganhando a menos, se você controlar o cérebro, o estômago, o intestino e comer menos pelo delivery, você está ganhando menos, se for o caso, mas está gastando menos também. Então, tudo a gente tem que buscar um mecanismo de compensação para trabalhar aquele sistema de recompensa e perda. Eu estou dando aqui alguns exemplos aleatórios, onde eu tenho aqui um consultório volante, um consultório móvel, né, uma assistência móvel, o que já existia, mas vai aumentar. Se você tinha um carro para transportar PET apenas com ar-condicionado, ele pode ficar no futuro mais paramentado. Já existe há muito tempo, passa aqui na minha rua, uma van que faz banho e tosa. Eu não sei se essa van pode trabalhar agora, que banho e tosa está proibido, mas e quando acabar a pandemia? Vai esperar acabar? Né? Então, investir na tecnologia, na criatividade e lembrar que quanto mais tecnológico você for, maior a credibilidade que o tutor vai ter em você. Né? Uma pet shop móvel. Então, assim, não só para fazer banho e tosa, mas para vender produtos também. Então, isso já existia. Essas fotos não são de agora. Eu joguei na internet hoje e ontem, montando essas telas, e elas estão aí. E volto a falar do caro e barato, do preço e valor. O que é caro? Sair de casa, agendar o horário na pet shop, está chovendo, ou o que é caro? A pet shop ligar para mim e falar qual horário que eu posso passar com a van aí. Olha, em tal dia nós estaremos na sua rua, do horário tal ao horário tal. E cria escassez. Já temos 4 agendamentos, só faltam 3. Só quer encaixar o seu pet? Então, cria necessidade, faça a venda ativa hoje, que já deveria ser feita antes. Se você tem um cadastro de clientes, faça chamada de vídeo não só para aquele cliente que fez a consulta, para saber como o cliente está. Aí você tem que fazer gestão de tempo e a mudança de hábito. Isso é muito importante hoje também. Está tudo bem aí, Marcos? Temos mais perguntas? Não, Fábio, pode seguir. Pode seguir? Tá. Então, semana que vem, só para botar o gostinho aí, a gente tem 2 sistemas do cérebro relacionados à nossa tomada de decisão e à nossa sobrevivência. Tanto sobrevivência no sentido mesmo de morrer e viver, quanto sobrevivência profissional. O primeiro a gente abordou com mais ênfase, que foi o sistema de recompensa e perda da neuroeconomia, que não tem nada a ver então com dinheiro, e o sistema de fuga e ataque, que trabalha 2 emoções, medo e raiva, e a gente tem 2 processadores no cérebro específicos para isso, e isso já fica a mensagem da nossa palestra da semana que vem. Eu vou falar palestra, tá, Marcos? Eu sei que está anunciado o webinar, mas eu quero que todos encarem que nós, de agora em diante, faremos palestras não só em São Paulo, mas eu espero que, através do Daniel, que está nos assistindo, de outros franqueados, que entendam o quanto é eficaz fazer o que a gente está fazendo. Que está todo mundo em casa,
ninguém está gastando dinheiro com álcool gel, ninguém está se contaminando, e se estão fazendo perguntas ou se eu posso seguir em frente, o que a gente entende é que está sendo eficaz a forma que a gente está passando a informação e a gente está descobrindo na marra que o digital tem um valor muito maior do que a gente imaginava. Ou talvez a gente esteja aprendendo a dar mais valor ao digital. Então, como o cérebro é medroso, pessimista, dependendo, aí vamos lá aquela pergunta, Marcos, eu ligo para o meu cliente e falo, posso fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp? Você pode chamar mais 2 pessoas, tá? E pode botar mais gente na telinha ali que a gente consegue conversar. Então, eu posso, tanto eu da Drogavet, se eu for um farmacêutico, mostrar como eu manipulo aqui na foto da esquerda, como eu posso mostrar aqui, apenas um exemplo dessa foto, né, simbolicamente falando, como eu vou visitar o cliente. De que maneira que o cliente vai perceber que ele está protegido, de que maneira que ele vai perceber que eu também não vou passar o corona para o... Não ia falar esse nome, né? Que eu não vou passar o vírus para o pelo do cachorro. Então, passar imagens que passem segurança, mas fazendo aquilo que o Marcos perguntou e os colegas aí que estão assistindo ouviram. Colegas, eu estou dizendo colegas veterinários, né? Mas que, através de uma chamada de vídeo, a gente entenda qual é o valor que é importante para o cliente. Não achar que o valor que você oferece é igual para todo mundo. Às vezes, se o meu pet passar mal aqui e eu ligar para um veterinário e ele precisar me visitar, eu não vou perguntar a ele se ele vai vir de máscara, de luva, nada. Eu quero que ele venha salvar meu pet. Agora, se não é tão emergencial, talvez eu me preocupe mais com o fator segurança da contaminação. Então, entender numa chamada de vídeo como o cliente se sente. Nossa, já temos 38 pessoas na nossa sala. Né? Então, entender a emoção do cliente através da chamada de vídeo é importante. Fazer vídeos, fazer lives, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, vai mexer com o sistema de recompensa e perda e vai mexer com caro e barato e com preço e com valor. Quando visitar o seu cliente, leve um chocolate e leve tanto diet quanto chocolate comum, porque, claro, pode ter alguém diabético na família, o chocolate aumenta a dose de dopamina no cérebro. Se você estiver atendendo no seu consultório, café no consultório, cheiro de café, aumenta a dose de dopamina no cérebro. Isso é comprovado com o exame de sangue. Então, dessa maneira, diminui a ansiedade de querer fugir do consultório com medo da infecção. E quando você vai até seu cliente, tranquiliza o seu cliente não só pela contaminação, como também pela satisfação do ganho já da sua visita, mais a dopamina agregada ao chocolate. Então, use o chocolate como brinde no consultório, o cheiro do café e na visita até o cliente. E lembrando que a sua marca, branding, é o termo em inglês do estudo de marca. Neurobranding é como a sua marca é lembrada no cérebro através de gatilhos mentais. Drogavet é lembrada não como uma concorrente da indústria farmacêutica, e sim como uma opção para o médico veterinário poder adequar, às vezes, a um pet de 1,5 kg, 2 kg, uma dose adequada, uma draga que não pode ser fracionada, uma cápsula que não pode ser aberta. BMW não é líder mundial, mas é a marca mais lembrada no mundo em termos de qualidade. Porque mesmo quem não tem BMW, se for entrevistado no mundo inteiro, se falou em qualidade, que marca você lembra? BMW. Como falou em popularidade, que marca você lembra? Coca-Cola. Falou em fast food, o que você lembra? McDonald's. E eu treino a Samsung há 12 anos, mas ela não está em segundo lugar depois da BMW, apesar de ser líder mundial. Quem está em segundo lugar é a Sony, porque não teve recall, não tem produto de linhas diferentes, que a Samsung tem do J1 até o S11. Então, a Sony é a segunda marca mais lembrada do mundo em termos de qualidade, depois da BMW. E quem compra TV Sony, compra TV Samsung. Porque há 8 anos a Samsung comprou toda a divisão de TV da Sony e manteve a marca Sony. Quem quer Sony pelo status social, paga um pouco mais. E quem quer Samsung e entende que satisfaz, paga um pouco menos. Mas são as mesmas TVs. Então, a marca do médico veterinário, a marca da clínica, a marca da pet shop tem que ser associada à qualidade. Nesse momento, a criatividade, boa vontade, as 3 empatias, há vários fatores, a qualidade na comunicação digital, que não adianta só fazer a chamada de vídeo, tem que ter qualidade nessa chamada de vídeo,
Então, pelo telefone, a gente tem a vocalização, que é a entonação, representando aí 80% da comunicação. Então, se eu atendo hoje o telefone e falo clínica veterinária, clínica tal, bom dia, meu Deus do céu, o cliente vai entender que eu estou com mais medo do que ele, né? Que eu não estou vendendo nada. E o comportamento, as emoções e o foco é que fazem a entonação. Então, o que dá valor às palavras numa ligação telefônica para agendar uma chamada de vídeo é a entonação. Então, é importante pensar nas suas emoções antes de ligar. O sorriso está nos olhos. Vocês olhando a foto do lado direito da Julia Roberts, a gente contrai somente a parte inferior dos olhos. Quando eu fizer um treinamento com vocês de linguagem não verbal, eu vou explicar melhor sobre isso, mas ninguém consegue contrair só a parte inferior sem ser sorrindo de verdade. Então, mesmo o cliente não vendo a gente, se eu estiver feliz, ele vê felicidade na voz. E se ele estiver me vendo pelo vídeo, ele vê satisfação de estar atendendo ele. Então, novamente, cuidado com o medo da comunicação digital. Então, a ética, obviamente, na área veterinária, predomina. Agora, eu pergunto o seguinte, não precisa me responder, tá? Nós já temos 40 médicos assistindo a gente. Quantos será que já leram e releram todo o Código de Ética Veterinária? Não sei que percentual é esse, eu não tenho essa informação, nunca havia feito essa pergunta. Mas será que nesse Código Veterinário existem várias formas de interpretação? Será que a gente lê uma parte e cria um paradigma? Procurem ver não só o que é proibido, o que é permitido, o que está mudando nesse momento em função do que a gente está vivendo, que muita coisa está se flexibilizando, mas procure ver que fazer uma live dando dicas de como fazer seu pet queimar energia dentro de um apartamento pequeno como o meu, fazer com que seu pet se divirta com você e ele divirta você, não é antiético. Então, é muito importante pensar aqui nesse momento que o maior medo do ser humano, até o momento, no meu entender, na neurociência, um dos maiores medos era falar em público. E hoje eu estou percebendo que o percentual de falar para a câmera é muito... Quer dizer, na verdade, desde o ano passado, eu já inseria nos cursos de oratória a oratória digital, que muita gente já vinha fazendo live. Mas hoje, nessa intensidade, eu estou chamando profissionais que falam muito bem em público e falam, Fábio, não tem coragem de falar com a câmera. Outro dia eu fiz uma live com um rapaz, especialista, 34 anos, novinho, em marketing digital, seríssima, que está me treinando, me orientando, junto com o Ronaldo Hertel, que é outro médico veterinário que deve estar presente aí, daqui de Niterói, que é especialista, está assim, trabalhando brilhantemente só para veterinários na área financeira. Não só nesse momento, ele já vem fazendo isso aí já há bastante tempo e orientando como usar bem o seu dinheiro. Médicos veterinários que, tanto na vida pessoal como profissional, perderam o medo. Ele fala para a câmera. Esse rapaz do marketing digital foi o suei para fazer ele fazer a live comigo. Hoje eu vou fazer uma live, quando acabar, um rapaz que eu conheci lá de Juazeiro do Piauí, onde ele tem 4.000 seguidores numa cidade com 5.700 habitantes. Ele é um digital influencer de 20 anos, barbeiro, e eu peguei uma live dele do nada, falando de coisas brilhantes que vai estar na live, que vão estar na live que a gente vai fazer. Então, a oratória digital, hoje, é um tema que eu estou vendendo, porque as pessoas têm medo de falar com a câmera. Acabei de olhar para a tela, né? Acabei de cometer um erro. Estou olhando novamente para a webcam. Então, esse desafio de olhar para a câmera, às vezes as pessoas se filmam, eu não sei o que é pior, qual é o maior medo ainda, falar direto aqui e errar e se corrigir, ou então filmar o vídeo e depois achar que tem que editar cada vez que você erra alguma coisa, ficar se criticando. Então, se solte diante da câmera, não use teleprompter, que quem não conhece não precisa conhecer. Quem usa, porque o texto vai passando na tela de selfie e fica lendo, dá para ver que está lendo, ninguém consegue ler e fazer uma entonação adequada. Então, fale de improviso, porque você que está me assistindo, com certeza... Deixa eu beber uma água aqui. O médico que está me assistindo, né, que já chegamos a 40, Marcos, é o médico. Né? Você está em São Paulo,
A gente poderia estar com uma sala aí com 3.000 médicos assistindo a gente. Não estou desfazendo dos outros, que cada um tem seus compromissos. Mas quantos acham que neuromarketing é algo antiético, algo que não deva ser abordado? Quantos acham que falar no Instagram, fazer uma live é algo antiético e às vezes até é um auto-engano? Aquela mentira que a gente prega para a gente mesmo porque tem medo de falar com a câmera. Então, treine a falar com a câmera. Eu estou fazendo curso de Instagram. 2 aulas para falar com a câmera e como usar o Instagram de forma efetiva, porque eu vejo que a maioria está no Facebook e o Facebook já morreu. O Facebook é dono do Instagram. Hoje, tudo que você botar no Instagram vai para o Facebook. E tudo que você seja story, seja post. E hoje a gente está usando aqui o Zoom. Baixe o Zoom, porque o Zoom é uma forma eficiente de você falar com mais do que 3 pessoas. Deixa o fone aqui, tem um que está descarregando. Aqui para carregar. Me digam se continua me ouvindo bem, Marcos? Tá boa a voz? Como é que tá? Estou te ouvindo perfeitamente aqui, Fábio. Tá ótimo, tá. Porque um fone deu uma descarregada, eu botei ele para carregar aqui. Então, eu estou botando aqui 3 ícones. WhatsApp, chamada de vídeo. Você pode falar com 3 pessoas, 4 com você. Só que aquela pessoa que está com o telefone da família usado pode botar mais 2 ali no cantinho, a tela fica dividida em 4 e você faz a sua pré-visita informando o que você vai oferecer de segurança, atendendo o medo das pessoas dentro do que vocês me perguntaram no início, proporcional ao que cada um tem de medo, ou seja, oferecendo o valor da forma certa e não de forma genérica. O Zoom, baixem o Zoom no telefone e baixem o Zoom também no seu computador, que é a ferramenta que a gente está usando aqui. No Instagram, é importante o seguinte, para a gente conseguir fechar aqui, que a gente tem 1h40 aqui. Pensamos em 1 hora, né, Marcos? Já passamos até do tempo. E fico feliz de estar todo mundo presente na sala. Dá pena de acabar. Eu quero saber do pessoal aí que se manifeste se está sendo útil, porque a gente está terminando aqui o conteúdo. Eu vou dar umas dicas rápidas de Instagram. Tá? Eu estou fazendo um anúncio aí no meu Instagram mesmo sobre um curso de 2 aulas de Instagram, não para ficar o expert, para aprender o básico que eu vou falar aqui agora com um pouquinho mais de tempo. Instagram, live, façam lives. Chamem colegas de outras especialidades. Eu aprendi com o Daniel a falar de algo muito importante. Cuidado com o ego. Se você é clínico geral, se você é cardiologista como o Rodrigo é, se você é especialista na área financeira como o Ronaldo deve estar me assistindo, não interessa a sua especialidade. Se você não pode atender o seu cliente, indique outro. Claro que você tem que saber quem você indica, da mesma forma que você que me falou, não sei se foi a Francine, sobre a cirurgia, né? Tem que escolher qual é o anestesista. E o melhor anestesista que você escolhe não é o mais barato. Caro é escolher o que custa menos. E você tem que passar esse valor para o seu cliente. Então, chame colegas para fazer live, indique, seja multidisciplinar, faça o seu cliente entender que o seu valor está na indicação, porque quanto mais especialista você for, mais você precisa dos outros. Não deixe o ego ir à frente. Poxa, Fábio, mas eu sou clínico geral. Aí eu indico um cardiologista, que na clínica dele tem um clínico geral, aí o cliente fica lá. Não fica. Só se você atender mal, só se você não souber usar a segunda empatia e a terceira. Então, é muito além do rapport. Então, é muito importante nesse momento que você cresce. É muito importante nesse momento que você ingresse na live do Instagram, no story do Instagram. Só um minuto. No story do Instagram, quem não sabe o que é o story, passa por conta da Drogavet, podem fazer contato comigo pelo meu WhatsApp. É só pedir ao Marcos, eu vou deixar na última tela também. Mas story do Instagram, é assim, vamos botar aí 80% de valor em cima do post, da publicação. E se você fizer story no Instagram, ele dura 24 horas só, mas ele vai para o Facebook. E se você fizer um post no Instagram, ele vai para o Facebook. Então, live,
Story e Post. E Instagram. Instagram é a ferramenta do momento. Em breve, o WhatsApp também pertence ao Facebook, como o Instagram pertence. Se o Zoom, as ações do Zoom, para quem está me ouvindo, ultrapassaram as ações das companhias aéreas dos Estados Unidos por causa da pandemia. Então, no momento que o Instagram entrar em desgaste, o Facebook vai botar algo a mais no WhatsApp. E, com certeza, vai buscar outra ferramenta. Então, a gente não pode se desconectar do digital. Então, olhe para a câmera, faça live, se filme em casa, treine a fazer com alguém que está com você, que vai te ajudar, não vai te jogar para baixo. Não se deprecie, não exagere na autocrítica para falar digitalmente. Faça chamada de vídeos. E aqui, com 44 pessoas, eu fico com pena de ser, né? Talvez eu não tenha falado ou não tenha sugerido. É a primeira palestra que eu faço oficialmente pelo Zoom. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês, que tenha sido prática para vocês. Está aqui a mensagem da semana que vem, da inteligência emocional, das empatias, das mudanças, dos momentos adversos, pensar no que falar, ao invés de falar para pensar falando nas emoções das pessoas. Esse livro Foco é o livro mais atual em português do Daniel Goleman, mas o Daniel Goleman está vivíssimo pesquisando, e se a inteligência emocional, na visão dele, fosse um formato comercial, ele já tinha criado alguma planilha. Não existe planilha. Quando vocês olharem 5 formas de vender, 5 formas de cativar seu cliente, 7 maneiras de analisar seu cliente, fujam desses números. Não existe número eficaz para comportamento. Senão, Daniel Goleman estaria satisfeito com... Fábio, seu microfone parou agora. Está me ouvindo agora? Agora sim. Estou usando agora o microfone do computador. O negócio é a gente também ter inteligência emocional, né, Marcos? Porque a bateria aqui do AirPod não dura tanto. Eu estava com outro aqui, ó. Esse aqui já dura 6 horas, né? Só não é tão estético. Mas até conectar ele agora, como a palestra está terminando, já não é necessário, se estão me ouvindo bem, né? E eu também procuro usar um equipamento que tem aqui 2 microfones para ir o som estéreo. Tem que tomar cuidado para não bater a cadeira na mesa como eu bati. Então, tudo é aprendizado. E óbvio que eu estava ansioso, que eu estava com medo, só que o medo ou joga você para cima pelo desafio, ou joga você para baixo. E ainda bem que nas estatísticas que foram feitas pela Drogavet, que me foram passadas, poucos médicos veterinários se paralisaram, ou poucos tiveram uma queda drástica. Todos estão se desafiando. E esse é o momento em que a gente comprova isso. É uma sala que passou de 40 médicos assistindo. Estamos aqui há 1 hora e 45 minutos, eu praticamente falando. Houve perguntas. Pelo número de pessoas participando, quanto mais gente, menos pergunta, mas está aqui o meu WhatsApp, 21 98102 8787. Faço questão de, no meu cartão de visita virtual, botar a logo da Drogavet. Meu Instagram é fabio.nemer, é fácil de achar, mas antes de pensarem que eu quero vender alguma coisa, curso de Instagram, curso de linguagem não verbal, claro que eu faço para veterinário, sim, e vendo há muito tempo, graças ao meu trabalho com a Drogavet. Antes de qualquer trabalho remunerado, vocês tenham o meu WhatsApp e o meu WhatsApp principalmente, meu Instagram como consulta e o meu WhatsApp como consulta direto para falar comigo e me pedir todas as informações que vocês quiserem de acordo com a palestra que eu fiz aqui agora. E vai valer para a semana que vem também. E outra coisa, contato comigo por telefone, 7 anos de Drogavet, isso é vitalício. Eu nunca serei mesquinho de não atender um telefone. Eu quero ter o número de vocês aqui no meu telefone para, quando eu puder atender, falar o nome de vocês, que é importantíssimo agora, usar o cadastro de vocês para atender o cliente de vocês.
Então, eu quero mais é ter o número de todos que estejam nessa sala no meu telefone e que me liguem, que passem o WhatsApp, que a gente marque chamada, conversas de vídeo, para que muita coisa aqui do conteúdo que foi passada, se precisa ser processada mais personalizadamente, eu estou à disposição pela Drogavet e por vocês que me prestigiaram e por vocês que me permitiram, com 58 anos, fazer a primeira palestra com tempo como esse, diferente de dar aula individual, pelo Zoom. Então, pela Drogavet, por vocês todos que estão me assistindo, pelo Daniel que me introduziu na Drogavet, pelo Marcos que acreditou em mim, porque ano passado ele me contratou presencialmente, então provavelmente aí, né, Marcos, nessa sala, tem pessoas que me assistiram ano passado. E o Marcos acreditou. Obrigado por você acreditar que eu posso trazer algo diferente. E médicos como esses, que estão escutando a gente, que seguem a Drogavet, com certeza combinam com a gente, porque não param de estudar, não param de aprender. Então, sempre esperem de mim algo novo e como eu fiz aqui, de improviso. Tela é só guia. Então, Marcos, eu vou mandar para você o PDF dessas telas, mas eu quero fazer um desafio. Eu quero desafiar que você não mande essas telas diretamente através das visitadoras que estão trabalhando em home office. Eu quero desafiar que a gente pegue desses 41, 42 médicos, que eu te passe depois o número de quantos me passaram o WhatsApp para eu cadastrá-los, para eu ter o meu cadastro e fazer um contato direto com eles, avisar eles sobre lives que eu vou fazer e para que eu passe para eles esse PDF que você vai ter. Tá bom? Você aceita esse desafio, Marcos? Claro, claro que aceito. Acho que é uma ótima iniciativa. Fábio, eu queria agradecer a você pela palestra, que realmente foi maravilhosa. Muito obrigado. Algumas informações aqui só para passar no finalzinho. O Dr. Rodrigo, ele agradeceu a palestra, parabenizou pela inteligência bem aplicada às pessoas. Queria agradecer ao Daniel, que também nos parabenizou pela iniciativa desse modelo novo da Drogavet. O André Braga, ele fez um comentário aqui quando você comentou em relação ao código de ética. Ele falou que ele leu o código de ética já uma vez. Legal. Também parabenizou você pela palestra, falou que foi muito bom. O Dr. Ângelo, ele colocou aqui que ele tem um encontro mensal chamado Papo Criar, que está agora também sendo na versão live, acho que acredito do Instagram. E ele comentou uma ferramenta nova, que eu não sei se você conhece, Fábio, eu ouvi pouco também, que é a ferramenta chamada TikTok. Não conheço. Então é mais uma ferramenta para a gente... Mais uma para a gente aprender. E aprender também para o futuro. E eu estou à disposição para lives com todos que estiverem assistindo, quiserem se desafiar ou já façam lives, tá bom? Porque a gente pode fazer essas lives para os clientes de vocês. Vamos surpreender o cliente. Vamos levar o citocina para a casa deles. Eles estão em casa parados, mesmo produzindo, mas com pânico, com medo. Que cada médico aí me convide para fazer uma live para o seu cliente. Faz chamada de vídeo, passa o WhatsApp, marca a live, a gente faz para eles. Tá bom? Eu estou à disposição de vocês. E live não tem custo, tá? Por favor, hein? Tá, joia. Fábio, novamente, muito obrigado. Queria, se você me permite, convidar as pessoas que quiserem participar agora da sua live também. Às 9h30, né? A próxima live. Isso. Então é só acessar o Instagram do Fábio, quem tiver interesse, e acompanhá-lo também agora na próxima live. Novamente, essa live é com um rapaz que entende que na mídia só se fala de vírus e agora ele mora em Juazeiro, do Piauí, a 160 quilômetros de Teresina, onde não tem assalto. Eu ouvi a live dele, ele dizendo, interessante, né? Agora só se fala em vírus, e não tem mais assalto, não tem mais bala perdida. Quer dizer, ele está mais conectado do que muita gente aqui que está em pânico. Então, ele assim me surpreendeu, é um digital influencer, é uma pessoa assim, ele é barbeiro, ele não tem uma formação superior, tem 20 anos também, não teria tempo, mas quinta-feira eu vou fazer uma live também com o professor Menegatti, que é um profissional assim que lida com várias multinacionais, como eu também lido. Então, acompanhem que eu estou sempre anunciando no Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcos. Fábio, muito obrigado. Tenha uma boa semana e semana que vem nos vemos novamente. Obrigado. Bom para vocês aí. Um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite.